Olá, turma! E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o professor Artêmio Montanho do Componente de História, tá? E eu quero convidá-los a verificar qual é o conteúdo da nossa aula. Vamos lá? Na nossa aula de número 9, é isso mesmo, temos revisão e avaliação. Então, sem muita demora, vamos iniciar nossa aula. Então, queridos e queridas, vamos recapitular um pouco do que nós vimos durante a nossa unidade 1. Claro, não tem como pegar tudo de volta para a gente rever tudo. Então, uma parte do que a gente viu, nós vamos resgatar e o que vai ser revisto hoje é parte do que vai ser cobrado na avaliação de vocês, tá bom? Lembrando que nós temos revisão 1 e revisão 2, então fiquem bem atentos. Vamos iniciar então o nosso conteúdo? Um dos assuntos que nós verificamos durante a nossa unidade 1 foi a questão da Revolução Francesa. E nós começamos, então, fazendo um processo de contextualização da França pré-Revolução Francesa. E você observa aí um homem todo na beca, né, com um sobretudo aí, com um manto, na verdade, por cima, de meia, sapato bem penteado, segurando uma bengala na mão, em um lugar, um ambiente ali que parece um ambiente de castelo, que de fato é um ambiente de castelo. Então nós estamos falando aí do rei Luís XVI, que era quem? Rei da França, tá bom? E é justamente durante o período de reinado do Luís XVI que nós vamos ter o desenrolar da chamada Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa surgiu da crise política, econômica e social no final do século XVIII. Marcou o fim da monarquia absolutista e do antigo regime de privilégios na França. Governada por Luís XVI, a sociedade era dividida em estados, representando classes sociais distintas. E para a gente recordar como funcionavam essas classes sociais dentro da França pré-revolução, vamos dar uma olhadinha nesta imagem, verifique aqui comigo, né? Vamos relembrar o que essa imagem diz pra gente, né? Você deve estar lembrando aí que quando nós falamos na França pré-revolução, nós estamos falando de uma França com características ainda feudais. E o que isso quer dizer? Características feudais. Quer dizer que a França ainda vivia uma economia baseada no trabalho ligado à produção agrária, de se trabalhar a terra. O sustento, a economia girava em torno da produção agrícola, tá bom? E por que, professor, que a França não mudou? Se já tinha ocorrido a Revolução lá na Inglaterra, se já tinha ocorrido a Revolução Industrial nesse momento aí, o mundo estava começando a se industrializar, que a gente viu que saiu da Inglaterra para a Europa e depois para o mundo. Por que a França não pegou esse hype da industrialização, não embarcou nele, não aproveitou para mudar suas práticas econômicas e políticas? Justamente porque isso traria mudanças. E mudança é tudo o que o primeiro e o segundo Estado franceses não queriam que acontecesse. Porque eles queriam continuar garantindo sua vida de privilégios, de riqueza e explorando o terceiro Estado. Então aqui, ó, nessa imagem, nós temos justamente a retratação de como acontecia esse processo de exploração. Lembra que nós verificamos que aqui, de vermelho, vestindo vermelho, com essas plumagens na cabeça, nós temos quem? Representado? Os nobres, não é? E aqui nesse tom de roxo, com essa cruz no pescoço, nós temos quem? O clero representado. E aqui nós temos quem? Um camponês, representando, né, a classe dos camponeses, não só os camponeses, como também os chamados sans-culottes e outras classes, como os burgueses, compunham o terceiro Estado, de quem eram cobrados, como eu já disse, vou repetir, já disse anteriormente, vou repetir, pesados impostos que eram utilizados para sustentar o luxo e a riqueza dos nobres e do clero. Por conta disso, logicamente, que o primeiro e segundo Estado, ou seja,
o clero e a nobreza não queriam mudanças, não queriam que houvesse processo de industrialização, porque isso faria com que uma outra classe que dominava as técnicas de comércio e também as formas de como enriquecer com esse comércio acabaria se fortalecendo, que no caso era a burguesia. E de fato isso vai acontecer durante não, mas principalmente depois do processo de revolução. Na verdade, essa burguesia, justamente por conta do interesse em ter os seus desejos comerciais e políticos atendidos, vão apoiar de modo muito grande o processo revolucionário. Então, nada nesse mundo é de graça. A burguesia apoia, mas também quer os seus benefícios, tá bom? Então, aqui essa imagem retrata nessa forma aqui, tá bom? A exploração do primeiro e do segundo estado sobre o terceiro estado. Na sequência, vamos relembrar um pouco a respeito, então, de como estava estratificada a sociedade francesa. Como assim, professor? Estratificada, transformou num molho que nem tomate? Não. Quando nós falamos em estratificação social, nós estamos falando do processo de divisão das classes sociais dentro de uma sociedade, tá bom? Então aqui a nossa pirâmide separa por nomenclatura e também por cores essas classes sociais, sendo que algumas delas, ou melhor, quase todas elas, estão interligadas, tá bom? Por exemplo, o rei, que é a figura central de poder, porque nós estamos falando de uma França, de uma monarquia absolutista, ou seja, o rei é quem governa com poderes máximos, não podendo ser jamais, como diria o bom francês, ser questionado, tá bom? Nunca ele seria questionado porque ele governa com poderes divinos, porque ele foi investido de poderes divinos, como defendia a teoria do direito divino, que afirmava que príncipes nascem príncipes porque Deus assim os escolheu. E por conta disso não poderiam ser contrariados, jamais poderiam ser contrariados em nada do que decidissem fazer, ou decidissem que a sociedade deveria fazer. Que afinal de contas, na monarquia absolutista, poderes políticos e econômicos, tudo era definido pelas vontades do rei. Mas observa, tá, que o primeiro estado, que era composto pelo alto clero, era composto por apenas 120 mil pessoas, são as estimativas. Mas tanto o primeiro, quanto o segundo estado, quanto o próprio rei, estavam interligados por laços de origem, mesmo de sangue. Por quê? Porque todas essas três classes aqui, ó, são de origem nobre. De onde vem o rei? Você acha que é um camponês que se tornou rei do nada? Não. Ele é considerado alguém de linhagem nobre, de sangue real, que perpetua, essa forma de governo de forma hereditária, passando de pai para filho essa forma de governo, esse título de rei, não é? O primeiro estado era composto pelo clero, mas lembre-se que durante muito tempo apenas nobres poderiam adentrar a igreja para se tornar um frei, um padre, um bispo, arcebispo, apenas pessoas de sangue nobre. E como também a própria nobreza já diz. Então, daqui, ó, dessa classe nobre, é que nós vamos ter, os laços de sangue com o rei, como também do primeiro estado, sem falar que essa nobreza vivia próxima desse rei, tá bom? A corte do rei é formada por quem? Por sans-culottes? Por burgueses? Por camponeses? Não, por gente da nobreza, pelos nobres, tá bom? E que, por sua vez, esse segundo estado era composto por apenas 350 mil pessoas, segundo as estimativas. No entanto, como nós já sabemos, essas classes estão unidas pelos privilégios tributários e jurídicos que tinham sobre o terceiro estado, viviam dos impostos que eram cobrados dessa classe. E quem compunha esse terceiro estado? Aqui, ó, burguesia e o povo de modo geral, que era composto pelos chamados sans-culottes, ou sem calção, e os camponeses, que são aqueles que trabalham no dia a dia, na terra, no sol, na agricultura, produzindo o que era necessário para a economia continuar girando. E é justamente essa classe de quem que mais trabalha que era explorada pelas classes superiores, chamadas de superiores, tanto o primeiro quanto
o segundo estado. Claro que o rei também, né, tem as suas benesses, não paga imposto e também vive do que é coletado dos tributos. Tá bom? Mas o que vai acontecer nesse momento? Neste momento nós estamos falando que por conta da vontade de manter esse estilo de vida gastão, com luxo e outras questões, como por exemplo guerras, festas, né, que aconteciam relacionadas à França naquele momento, os gastos aumentaram de forma exorbitante. E para tentar recompor as suas dívidas, por exemplo, a França nesse momento é estimado que ela gastava mais ou menos 50% da sua renda do que ganhava nos tributos só pagando dívidas. O restante era dividido ali, né, entre a nobreza, o clero e também o que ia para o rei. Então os gastos eram absurdos e para tentar manter isso aí dessa mesma forma, primeiro e segundo estado decidiram então ali aumentar a cobrança da carga tributária em cima do terceiro estado. É aí que nós vamos ter o início do problema. Quer dizer, o problema já iniciou, nós vamos ter agora uma tentativa de solução sendo colocada aí, né, na roda pelo terceiro estado, onde se vai convocar uma reunião dos chamados Estados Gerais para que haja uma conversa sobre essa questão e seja definido que não haveria cobrança de impostos excessivos. Mas claro que o primeiro e segundo estado vão tentar fazer com que isso seja imposto de qualquer forma. Então teremos dessa vez a reunião dos chamados Estados Gerais acontecendo. E o que aconteceu nessa reunião? Vamos verificar. Os Estados Gerais eram uma assembleia convocada em momentos de crise na França medieval, sendo a última convocação em 1614, ou seja, fazia bastante tempo que não acontecia uma reunião dessas, não é? Era vista pelo povo como uma esperança para resolver os problemas do país. Esta assembleia reunia representantes dos 3 estados da sociedade francesa, onde as decisões eram tomadas por voto de estado, não por indivíduo, levando a uma aliança entre a nobreza e o clero para derrotar o terceiro estado. Então nós temos um grande problema aí, não é? Então aqui, ó, onde acontecia essas reuniões do terceiro estado, então aqui em cima nós temos a nobreza, para cá, de vermelho aqui embaixo, aqui nós temos o clero, e para cá, para esse lado aqui embaixo, aqui, ó, de preto, nós temos quem? O terceiro estado, representado principalmente por quem? Pelos burgueses. Só que aqui e aqui se juntavam para votar contra esses aqui. Por quê? Porque os interesses do terceiro estado não eram relevantes para o primeiro e para o segundo. Afinal de contas, eles nem eram nobres. Quem eram eles? Eram só pessoas pobres, ou mesmo que tivesse dinheiro, mas não tinha nobreza, não tinha sangue nobre, para que as vontades e desejos e anseios dessa população fossem levadas em conta. Então a gente se une, porque só vale um voto de cada estado, ou seja, 3 votos. Então se o primeiro e o segundo se unem, o terceiro estado, por mais que vote contra, não tem como vencer. Mas é aí que surge a proposta do terceiro estado de fazer com que nessas votações parasse de valer o voto único de estado e que passasse a haver o sufrágio, ou seja, um processo de votação onde se contasse por pessoa, tá bom? E não mais por estado. Ou seja, se acontecesse um voto por número de pessoas, o terceiro estado conseguiria passar ali, né, então, o que ele tinha vontade de vencer essas votações. Mas, claro, que vai haver uma resistência do primeiro e do segundo estado, fazendo com que o terceiro estado, ajudado pela massa populacional, de fato, vá para as ruas e inicie o processo de revolução. E o marco inicial desse processo de revolução, o pontapé inicial, o chute na bola, vai ser justamente o processo da tomada da Bastilha, que vai acontecer em 14 de julho de 1789. Então vamos verificar um pouco a respeito da queda da Bastilha? Então, em 14 de julho de 1789, os sans-culottes parisienses se rebelaram atacando a Bastilha, prisão símbolo do antigo regime, e onde os opositores do absolutismo eram detidos. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa, desencadeando um fervor revolucionário por toda a França. Por que é tido como esse marco? Porque se o símbolo maior do absolutismo do rei, do seu autoritarismo, era a Bastilha, que era essa prisão,
Então, ela não vai ter mais esse objetivo. Por quê? Porque eles vão tomá-la. Então, o símbolo foi tomado para quem? Para a população comum. Outra questão, dentro da Bastilha também é um local onde se guardava muitos armamentos. Então, quando essa população invade e tem a tomada da Bastilha por eles, eles também vão se aproveitar e vão pegar esses armamentos para si, ok? Continuando. É então nesse momento em que nós vamos ter o processo de formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que depois vai se tornar uma Assembleia Legislativa. Mas essa Assembleia Nacional Constituinte tinha por objetivo fazer o quê? Exatamente, se você respondeu e escrever uma Constituição, é isso mesmo. Ou seja, a proposta inicial era fazer com que a França se tornasse semelhante à Inglaterra e houvesse a instituição de uma monarquia parlamentarista. Claro, isso agradou a uns e desagradou a outros. E isso vai fazer com que haja um processo de radicalização no processo revolucionário, fazendo com que muita gente acabe perdendo a vida nesse processo todo. Mas uma vez que a revolução é radicalizada, nós vamos ter então aí, nesse momento, algumas coisas sendo modificadas, que nós vamos ver já já. Voltando ao nosso texto. O período inicial, conhecido como o Grande Medo, em 1789, foi caracterizado por ataques e pilhagens à propriedade dos aristocratas, porque a população foi para as ruas e com medo de sofrerem represália por conta dos nobres, que eles pensaram assim, olha, nós não temos os meios de produção, as terras não são nossas. E se de repente esses nobres decidirem que a gente não pode mais ter acesso à terra e deixar a gente morrer de fome, não deram mais meios a gente produzir comida, o que vai acontecer? Então, o que eles fizeram? Eles foram para as propriedades rurais desses aristocratas, ou seja, da nobreza, invadiram e tomaram o que puderam. E nesse processo, muitos desses nobres acabaram morrendo nesses ataques. Então, foi promulgada nesse momento aí também, nessa primeira fase aí, nesse primeiro momento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós já verificamos e vamos reafirmar que pode ser considerado o documento mais importante desse momento, onde os princípios iluministas estarão colocados no papel e de lá ganharão o mundo, influenciando muitos outros movimentos, como, por exemplo, a independência do Haiti, a independência dos Estados Unidos, também no processo de independência do Brasil e até mesmo influenciando o processo de redação das suas constituições, tá bom? Das cartas constitucionais desses lugares. Voltando, então a nobreza e o clero começaram a fugir em massa. Inclusive, o próprio rei Luís XVI tentou fugir para a Bélgica, mas antes de chegar na fronteira ali pertinho, foi reconhecido, aprisionado e trazido de volta para o Palácio de Tuileries, tá bom? Ele não habitava mais no Palácio de Versalhes porque ele tinha medo de ser atacado lá. Continuando. Então, em 1791, foi estabelecida a nova Constituição Francesa, instaurando a monarquia constitucional. O processo revolucionário francês representava uma ameaça significativa para outras nações absolutistas, porque eles pensavam da seguinte forma: bem, se essa moda pega, vai ser fatal, né? Então eles ficavam pensando, nós também somos monarquia absolutista. Já pensou se a nossa população empobrecida também segue a mesma tendência dos franceses, invadem as propriedades, matam os nobres, derrubam a monarquia e colocam uma nova forma de governo, que iria acontecer naquele momento? Então as outras nações tiveram medo e por conta disso formaram ali, né, coalizões, umas com as outras, para quê? Para atacar a França na tentativa de deter o avanço do processo revolucionário. Mas é nesse momento, justamente por essa questão, que nós vamos começar a perceber nesse momento, tá? O processo de formação do exército revolucionário que defendia a França das investidas estrangeiras que queriam acabar com o movimento revolucionário. Ok? Deu para entender até aí? Então, uma vez que nós temos essas condições sendo colocadas, nós passamos para o segundo momento, que é o momento da convenção, onde aquela Assembleia Constituinte, uma vez que já foi estabelecida a monarquia parlamentarista, vai ser transformada agora em um outro órgão chamado de convenção. E quais são os marcos principais que aconteceram nesse momento da chamada convenção? Vamos verificar. O primeiro deles, Luís XVI deixou de ser rei da França, né? Ele tentou fugir, foi aprisionado,
foi trazido de volta e foi destituído do seu cargo. Outra coisa, além de deixar de ser rei, ele foi executado em janeiro de 1793, ou seja, o rei perdeu a cabeça. Ele não é no sentido de força de linguagem de dizer que ele estava descontrolado, não. Literalmente, ele teve sua cabeça aí, ó, cortada fora. Morreu. E isso vai ser o marco que vai inaugurar um outro momento dentro desse marco da convenção que vai ser chamado de o Grande Terror, onde todo mundo, principalmente todo mundo não, mas principalmente os nobres, né, tinham medo de que qualquer hora, se eles fossem acusados de serem contra o processo revolucionário, fossem acusados disso, seriam presos e também poderiam ser guilhotinados. Tá bom? Então esse era o grande terror desse momento. As pessoas tinham terror, tinham pavor de qualquer momento serem presas e guilhotinadas, perder a cabeça. Tá bom? Então é justamente nesse momento que vão se acirrar as tensões entre os principais grupos políticos que estavam à frente do processo revolucionário, como, por exemplo, girondinos e jacobinos, onde os jacobinos serão responsáveis de governar primeiro dentro desse processo revolucionário, de forma mais radical. Depois vem os girondinos, sendo uma tendência um pouco mais pacifista, mas também tendendo ao retorno da monarquia, e isso também vai gerar conflitos internos, até a chegada, tá bom, do período ditatorial, que vai ser onde vai surgir a figura do Napoleão Bonaparte, que vai aplicar o chamado golpe do 18 Brumário, iniciando assim a Era Napoleônica, tá bom? Mas os jacobinos assumem o poder nesse momento, liderados por quem? Maximilien Robespierre, que, como eu já citei para vocês, vai haver o processo de radicalização, tá, dessa revolução. Quando Robespierre morre, ele vai ser sucedido por quem? Por seu filho, tá? O Richard Robespierre, que não vai ter muito apoio, por conta disso os girondinos vão vir, vão dar o golpe e vão assumir o poder. Mas o Robespierre vai instituir então a chamada Lei dos Suspeitos, onde nós vamos ter aí então a questão dos inimigos, os denominados inimigos da Revolução, sendo guilhotinados e perdendo suas cabeças também. Então, o Maximilien Robespierre morre, assume o Richard Robespierre, que vai sofrer o golpe ali por parte dos girondinos, e temos assim então a última etapa do processo revolucionário, que é qual? O Diretório, que começou em 1794. Então nós vamos ter aí a questão da chamada do início com a chamada reação termidoriana, que é justamente onde nós vamos ter a reação dos girondinos, da classe burguesa, se pondo contra as ações que foram tomadas lá durante o governo do Robespierre, do período do protetorado. Vão escrever uma nova Constituição, modificando muitas coisas do que foi retirado, como, por exemplo, a questão do fim da escravidão, que havia sido instituída pelos jacobinos. Ela vai ser revogada, a escravidão vai voltar, até porque se você tem uma revolução que era baseada em liberdade, igualdade e fraternidade, não fazia sentido se manter a escravidão em lugar nenhum, né? Mas aí os girondinos vão vir contra e vão reimplantar algumas das medidas que foram retiradas de vigor, das leis que estavam em vigor, que foram colocadas ali pelos jacobinos. Então nós vamos ter nesse momento a defesa da implantação de uma ditadura, porque faltava nesse momento uma figura central forte, capaz de governar. Mas lembra que por conta das coalizões dos países estrangeiros que não gostavam da Revolução, eles que começaram a atacar a França, foi formado o Exército Revolucionário, e é justamente no meio desse exército que surge a figura de um general, né, que era muito habilidoso, que era um militar excepcional no campo de batalha, que foi Napoleão Bonaparte, que começou a receber apoio para se tornar esse ditador. E é justamente esse apoio que vai garantir que ele aplique o chamado golpe do 18 de Brumário, se tornando então, futuramente, imperador da França. E nesse momento, com o golpe, é o que vai dar origem à chamada Era Napoleônica. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de revisão.